amigão síndico! Fala, amiga sindicato, como é que vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começamos o nosso Inteligente Condominial, a renovação dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular, amigão síndica. Chega mais, porque hoje tem muita dica bacana pra você ter tranquilidade no seu condomínio. Com essas férias aqui do Universo Condominial. Já quero mandar um abraço ao pessoal da Rede SPTV. Toda quinta-feira, ou terça-feira, 18 horas, e quinta-feira, 18 horas, encontro marcado para ele falar do Universo Condominial. Beijo no coração de 5 milhões de pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Quem está no YouTube, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Vamos revolucionar o Universo Condominial através do conhecimento, porque o professor Nico já falava, conhecimento é poder, mas por favor, aplica na sua vida, que eu tenho certeza que a prosperidade vai chegar aí com força, né? E recebendo essas férias aqui, ela, que é uma das maiores referências de direito condominial do Brasil e do mundo, minha amiga, doutora Priscila Pedroso. Ó, doutora, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem, todos vocês por aí? Hoje vamos para mais um programa, falar sobre o que a gente mais faz, né, Dia? Polêmica! Conhecimento técnico da área condominial. Nem existe condomínio, né? Aqui o negócio é em profundidade, não tem raso, não tem... Não tem meio tempo. E vamos receber ele, o Moisés da engenharia condominial. Antes era de um jeito, agora é com mais IA, com mais conhecimento, com mais prosperidade, com mais procedimento da sua obra. Ele, das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, autor do livro Engenharia Condominial, Diógenes! Tamo junto, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente falando com você, síndico aí do outro lado, administrador, advogado. Você sabe que tem um grande número de advogados que assiste a gente aqui, né? Engenheiros também, arquitetos. Sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar, vamos falar sobre as políticas dentro dos condomínios, né? Os sistemas, as obras, e contar sempre com a doutora Priscila aqui, que é a minha mestra de direito. E é sempre elegante também, sempre a doutora. elegante. A gente combina. A gente Tá liga vendo? e passa horas no telefone combinando o look. Vamos, então. É a sintonia, né, Diógenes? A gente nunca combinou nada. Vamos Rapaz, lá. é incrível isso. Viu? Plantão, tira dúvida. Bora, Manda sua vamos pra pergunta cima. pro inteligente@gmail.com. Vocês estão preparados para as polêmicas de hoje? Vamos nessa. Vamos lá, Não Diógenes. tem nem polêmica em Universo Condominial, tem? Nada. Não, um pouquinho. Nada. Vamos nem falar Então que vamos- a BID reduziu a garantia total. Você viu agora? Que era ilimitado de 8 anos, diminuiu. Você que tem veículo elétrico aí, pega a visão. Vamos que vamos lá, ó. Primeira pergunta do amigo Ricardo. O título é Cota Extraordinária. Quem paga? Aí fala, ó, no meu prédio estão cobrando uma cota extraordinária proveniente de dívidas e contas não pagas, luz, gás e outros serviços ordinários pelo síndico anterior. Tem um inquilino. Quem paga essa cota que se refere a contas ordinárias pendentes que ocorreram durante o período que já estavam sendo locado o imóvel? Ei, doutora, quem paga a cota extraordinária? Tiago, para o condomínio, quem paga a cota ordinária ou extraordinária é o proprietário da unidade habitacional. Por quê? Porque o encargo condominial ele existe em razão da existência da própria coisa. Por isso que a cota condominial, dentro do cenário jurídico, ela é tratada como uma dívida própria terreno. Agora, os ajustes... Explica o que é proterreno, doutor. Nosso público, às vezes, não tem conhecimento jurídico. É a natureza jurídica do débito condominial que está sendo executado, né? Então, o débito condominial ele existe em razão de existir a coisa. A cota condominial ela é formatada como um rateio de despesas. Exato. E aí, quem responde por esses valores para o condomínio é a propriedade habitacional. Leia-se entre parênteses o proprietário que vai estar ali no polo passivo da demanda. Eventual ajuste entre o proprietário da unidade e a pessoa que está locando essa unidade habitacional ou simplesmente ocupando, ela é definida no contrato de locação. Então, pode ser feito algum ajuste entre as partes que determine quem é o responsável pelo pagamento desse encargo. E aí, na lei do inquilinato, tem dizendo que o responsável pelo pagamento das taxas ordinárias geralmente é o inquilino e das taxas extras geralmente é o proprietário. Isso é uma regra geral, mas dentro do contrato ele pode ser ali definido conforme a vontade das partes, eventual ajuste entre eles. Entendeu, Thiago? Eita, então, então, nesse caso específico, a gente tem que analisar
como que foi feito o contrato de locação, e aí é uma outra relação que o proprietário ele vai discutir ali com o inquilino da unidade habitacional para que eles venham a definir quem vai cumprir com essa obrigação. Mas para o condomínio, pouco importa o que eles resolverem. O condomínio tem que receber. Tem que receber de qualquer jeito. Que é o boleto pago, né? A doutora está explicando do Proterrem é o seguinte, aquela dívida não existiria se não existir o imóvel. É verdade. Então ela vai ser vinculada ao imóvel de qualquer forma. Não adianta você fugir, espernear, que não tem jeito, meu amigo. É pagar e pronto. Não tem essa, eu gasto menos, eu pago menos. Não, isso aí é quando você tem uma gestão eficaz, com as novas ferramentas de gestão de engenharia, que você consegue controlar os consumos, essa diretiva. E um detalhe para você que está aí do outro lado, que a taxa especial que você faz, a taxa extra que você faz para o sistema da fachada, pode não ser necessário como taxa extra. Pode ser um erro administrativo de falta de previsão no plano de manutenção. Nem sempre tudo que é colocado como taxa extra é realmente comprovado que é taxa extra. Taxa extra, via de regra, e isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer, exatamente, que ela é uma situação diferenciada que ocorreu. Ela não pode ser um erro administrativo sobre a edificação. E aí o Diógenes traz, o Tiago, aqui para discussão, um ponto que por muitos e muitos anos foi negligenciado pela administração. Por quê? Porque não era comum a gente ter o auxílio das assessorias técnicas na condução ali dos atos administrativos. Então, o que o Diógenes trouxe é extremamente relevante, porque a gente vê hoje em dia o reflexo de uma má condução do passado no que se refere às manutenções. Por quê? Intervenções de fachada, de acordo com as normas técnicas, elas têm um prazo para elas serem realizadas. Teoricamente, elas teriam que estar inseridas dentro da previsão orçamentária dos condomínios. Mas pela ausência de afinidade, dessa aptidão de entender que isso é uma coisa regular, os síndicos não inserem isso dentro da previsão orçamentária e acabam aprovando o custeamento dessas intervenções através de uma taxa extra. Isso. E via de regra, por quê? Porque ele aprova uma taxa ordinária sem a previsão de manutenção correta, então ele aprova uma taxa menor. Aí fica um monte de gente falando besteira na internet, dizendo, porque o condomínio está caro, o condomínio está caro. Não, muitas das vezes o teu síndico está fazendo o trabalho que muitos síndicos não fizeram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, e inclusive esses que gostam de receber condomínio direto da construtora sem montar o planejamento orçamentário. Ou seja, está previsto no Código Civil que a previsão orçamentária é uma obrigação do síndico. Eu pergunto, como é que você faz a previsão orçamentária? Qual é a base técnica das suas manutenções? Qual é o perfil do seu imóvel? Em que momento se encontra o seu prédio? Qual é a linha de necessidade para os próximos 5 anos? Porque se você não coloca isso na sua previsão orçamentária, a responsabilidade vai recair sobre você. Na verdade, ela já recai, não é que vai. Pode ser penalizado ou não. Pode ser um processo sutil ou não. Nós tivemos agora o pessoal do condomínio JK lá em Minas Gerais, que o síndico pegou 3 anos e pouco de cadeia. Porque ele mas tinha... é um caso específico. Calma aí. Vou te explicar. Vou te explicar. Aí. Por que deu cadeia? Porque tem uma lei, que é a 9.600 alguma coisa, que fala do patrimônio histórico. Mas veja bem. Por que deu cadeia? Porque o Ministério Público pegou essa lei como base, mas ela não difere tanto do papel do síndico. Não, é veja, eu vou te explicar. Você está aí nos extremos, pô. Não, cadeia... Por quê? Vamos botar outro caso, então, do condomínio da mocinha que faleceu, 12 anos de idade, em São Paulo, ano passado, que o síndico foi indiciado como crime. Por quê? Foi o subsíndico. Por quê? Porque na convenção, olha o detalhe do regimento do jurídico do condomínio. Na convenção, a manutenção era de responsabilidade do subsíndico. O subsíndico está respondendo criminalmente pela perda da vida da criança. Por quê? Porque ele deixou a porta aberta da casa de máquinas de elevador e a menina, aliás, de casa de máquinas da piscina, a menina brincando de pique-esconde na área do condomínio, entrou na casa de máquinas e, detalhe, a casa de máquinas tinha sido feita manutenção na gambiarra. Estava com fiação exposta, não tinha responsável técnico. Como a responsabilidade da manutenção era dele, esse acesso levou ele a ser indiciado por morte da menina de 12 anos. Aí é um crime, então, né? Diferente. Mas nós estamos falando de manutenções. Não. O que aconteceu no JK? Aí é uma coisa, outra coisa. Vamos chegar lá. O que a gente está lembrando no JK? Ele recebeu toda a orientação que tinha, desde 2020 até 2024, e ele não fez o que tinha que fazer.
Tá escrito no projeto. Eu tenho o processo inteiro. Tem uma aula no YouTube sobre isso. Do cara do condomínio de São Paulo, ele deixou a porta aberta. Se ele deixa a porta aberta, mas a manutenção tem uma responsabilidade técnica e está feito corretamente, aquela criança não tinha perdido a vida. Então, veja, mas a aí costura eu sobre acho o papel... que existe várias cadeias, várias camadas disso aí. Eu não vou discutir porque não tem tempo para isso. Né? Nem é nosso objetivo aqui, mas existe várias camadas. Existe a camada do pai, existe a camada do deixar aberta, existe a camada que foi feita a manutenção de não forma apropriada. Beleza, e ele responde por isso. Mas vamos fechar uma só? Pode, fica à vontade. Vamos fechar uma só. Se a casa de máquina tem um responsável técnico que gera esse acidente, de quem é a responsabilidade? Do responsável técnico. Cara, aí era não básico. É do síndico. Se tivesse trancado, não tinha acontecido isso. Se a casa de máquina está trancada, que é uma responsabilidade de administração, também não tinha acontecido. Então, assim, igual você falou... E se o pai também tivesse cuidado da camadas. criança, não tinha acontecido Mas aí isso. é que entra naquela regra que a gente discutiu várias vezes aqui, né? De 12, você lembra desse negócio, doutora? De 12 anos de idade? Ela tinha 12 anos. Mas é responsabilidade do pai ainda. Sim. Mesmo assim. É isso que a gente faz. Eu não estou, mas é uma área eu não estou restrita. Eu não estou omitindo a falha da administração. Mas existe várias camadas de um processo isso aí. É isso que eu estou te explicando. Igual no JK. Foram várias condutas que contribuíram para o resultado final. Mas né? Que fique de exemplo pra gente, né? É para você aprender sobre isso. Que poderia ser evitado. Qual que é o grande fato do JK? O fazer ou não fazer. Por azar dele, a lei federal sobre o patrimônio histórico pediu uma pena maior. E aí tem uma grande coisa que a gente não vê acontecer, que é o Ministério Público como fomentador da pena, cobrando a punição. Que muitas vezes no condomínio do síndico, o morador não vai para a justiça cobrar o papel, mas não difere tanto a responsabilidade sobre fazer ou não fazer. Polêmicas. Chega pra nós aí que tem muito papo bacana. Agora é o tema muito que vai te acalmar. Uma brisa suave está no ar. Vamos que vamos. Isso aqui é do Morador Anônimo. Morador Anônimo. Quero mandar um abraço pro pessoal do Condomínio Interativo. Anônimo. Essa mensagem foi tirada de lá. Morador Anônimo. Olha só. Senhor maconheiro do terceiro andar. Olha isso. Beijo de luz. Sua maconha fedorenta está incomodando todos os seus vizinhos. Vixe. Por favor, fume esta erva do capeta. Calma. Longe daqui. Este é o primeiro aviso. O segundo será com a polícia batendo na sua porta, pois ela está ciente. E aí, doutora? O morador não pode fumar um cigarrinho da paz, doutora, para acalmar os moradores? Tiago, eu gosto muito de despersonalizar a substância. Primeira coisa, despersonalizar. Não vou falar se é maconha, se é charuto, se é cigarro. Isso é tipo gênero, né? Tirar vou despersonalizar a o gênero, substância. Ela quer dizer se cheira ou se fede. Pouco relevante. importa. O que a gente tem... Se fez fumaça, pronto. Exatamente. Pronto, o que a gente tem jogada. é trazer para pauta e para discutir a fumaça incomodar o vizinho. E aí ela afeta diretamente na salubridade do ambiente condominial, onde todos devem ali dar a destinação para as áreas comuns. E quando ela começa a afetar o vizinho, a gente tem um problema, né? Que é essa questão justamente brisa, né? do limite da utilização daquela substância que vem a incomodar o vizinho, efeito. Tiago. A letargia. Mas não entendo, doutor. Eu não tô entendendo. Porque diz que, né, o cigarrinho faz acalmar. O meu tá nervoso. Não tô entendendo, né? Mas tá a bravo. fumaça, ela incomoda. Mesmo que ela seja de erva ou ela seja de cigarro, quando há uso excessivo e isso passa a invadir as áreas comuns, ela gera um incômodo coletivo. Pois e é. ele pode responder por esse excesso, por esse incômodo coletivo no ambiente. Para todas as coisas que interferem dentro das unidades particulares. Barulho, incenso. Tem gente que é do candomblé. Um incenso forte provoca reclamações com razão. Tem gente que é incenso, do indiano lá, ó. O indiano é o cheirinho, é o futum do cachorrinho que tá passando ali, o fedor, entendeu? Que tá invadindo a área comum. Tá aí, tá vendo? Não pode acender nenhum incenso no seu apartamento. Tá difícil morar em condomínio, Você velho. não pode colocar aquele incenso de 7 dias, parece um microfone desse aqui, Não queimando. tem 7 dias, não. Entendeu? Que chega a sair fumaça É do aquele apartamento. que o cara acende com maçarico lá. Tu tá querendo acender uma fogueira lá, mas funciona. eu achei que não ia dar certo, não, velho. É disso que a gente tá falando. É da percepção de limite. Exatamente. Entendeu? Hoje eu fiz um vídeo simples. Tu também tá fumando a erva? Não. Ah, Hoje eu fiz um vídeo simples mostrando pra galera, tá lá no Instagram, mostrando o seguinte, que
Do lado eu tenho uma igreja do Avivamento e do lado eu tenho um prédio residencial. E do lado eu tenho uma fábrica de balinha. O que fizeram? Aprovaram uma residência no setor industrial. Qual que é a regra do barulho? Não, aqui em Brasília tem isso demais. Você entendeu? São Paulo também, Rio de Brasília Janeiro também. Qual que é a regra do barulho? Taguatinga. Aí entra naquela questão. Para essa região é permitido nível de barulho industrial de 6 às 22 horas até 60 decibéis. Mas o morador tem o direito na lei de contravenções até 45 decibéis à noite. Como é que vai fazer? O Estado deu uma licença para o apartamento ser criado, aonde ele já tinha dado uma licença para a igreja tocar a música. Né? Pode ser o centro de macumba, pode ser a igreja, pode ser qualquer coisa. A indústria de bala pode funcionar 24 horas. Então, como é que faz? Eu passei por isso. Eu tive uma situação no condomínio que tinha um bar. Lá era um condomínio e na frente tinha uma área comercial. Tinha um bar também, eu até mostrei o bar. Aí, o que aconteceu? Eu fui na administração reclamar, por causa do horário. Falei, Thiago, tá indo do horário, porque acho que aqui em Brasília até meia-noite, uma coisa assim, né? Pode ficar aberto. Então, não tá contra a lei. Não tá contra a lei. E lei. como é que lida com isso, né, cara? Exatamente. É uma coisa muito complicada. É subjetivo demais, Thiago. Eu juntei isso aí, ó, com... Bota na tela aí o Instagram, Silas, por gentileza, com essa para complementar essa questão do bar para o doutor emendar aqui. Eu mostrei que de frente ao condomínio tem aquele bar, aquele furnicinha, aquele carnicinha que fica ali até madrugada, o cara bota lá, distribuidora de bebida, né? Bota uma caixinha de som brilhosa lá de fora e tel no som. O que acontece? Ele tem autorização para trabalhar até 2 da manhã, por conta do local. Mas o condomínio é residencial. Mas a gente também tem a questão que, independente do horário, as pessoas elas têm direito ao sossego. Sim. E, eventualmente, elas podem chamar, acionar 190 e dizer que aquela ação ela está criando um incômodo. Sim, e aí ela certeza. Independe do condomínio. Ela, como cidadã, pode se valer da legislação e exigir que a perturbação ela cesse. E aí a poder de polícia, que tem a polícia, não é o síndico. É verdade. Então as pessoas têm que entender que elas também têm uma margem de ação. Elas podem, por elas próprias, acionar. Doutora, voltando aqui pro cigarrinho do capeta. Mamãe fala assim, mas o apartamento é meu, eu comprei. Mas o seu direito de propriedade, quando você está instalado dentro de qualquer sistema, você encontra limites. É o direito condominial, é o direito de vizinhança, são agentes limitadores da utilização do seu direito de propriedade. Ele não é absoluto. Não é porque você é proprietário que você pode fazer o que você bem entender dentro da sua unidade habitacional. Não é assim que funciona. Existem barreiras porque nós vivemos em sociedade. E aí a gente precisa que as pessoas entendam isso, né? Não pode. Cigarrinho do capeta, charuto, cigarro, segundo Jorge, incenso também não pode, e muito menos churrasco. E se eu te falar que pode tudo? Pode tudo? Pode tudo. Desde que haja um limite ideal. Desde que você não incomode o próximo, desde que Thiago. você lá no teu charuto... Então, peraí. Então você tá falando que é permitido o cigarrinho do capeta no condomínio? Não, calma aí. Mas não pode tudo, não, esse específico, esse cigarrinho específico... Tá registrado aí, ó. O que eu quero dizer para você é que não é papel do síndico fiscalizar o consumo de drogas lícitas ou ilícitas. O papel dele é fiscalizar o uso correto das edificações. Inclusive tem um artigo 1336, doutora? Isso. Que fala que é limitar o uso indevido da edificação. E lá não é fumódromo. E que as partes dentro do condomínio elas têm que respeitar a destinação, a salubridade, o ambiente que a gente está lá vivendo. Por mais que o seu cigarrinho seja do proibido ou do liberado, esse papel não cabe ao síndico. Cabe ao síndico saber se o seu cigarrinho liberado ou proibido está interferindo na vida dos outros. Tá, mas vamos lá, uma coisa que entendeu o negócio? Essa é a diferença. Isso acontece direto com condomínio. Até porque, vamos lá, e se esse cara que está fumando o cigarrinho dele tem autorização para o consumo da cannabis? Eu não sei se existe para fumar, mas eu sei que o óleo tem, né? Agora eu não sei. Eu não entendo dessa lei. Mas existe para fumar, ué. A pessoa quantidade que ele pode tem usar. Tem gente que pode até plantar, a quantidade que pode usar e tudo. Então, vai saber se esse camarada está dentro da lei. O que não está dentro da lei é ele mandar essa fumaça de modo que chega dentro do corredor do condomínio. Mas, doutor, a coisa que tá fora da lei. Acontece sempre no condomínio, eu já passei por isso. Por exemplo, uma pessoa única reclama. E aí? É o síndico que intromete ou é entre as unidades? Eu acho assim, o síndico ele pode entrar como um mediador. É opcional. A gente está ali, a gente está gerindo ali os conflitos, a gente pode atuar como mediador. A gente pode fazer
campanhas internas de conscientização coletiva sobre determinado ponto. Mas a gente encontra limites para trabalhar quando se diz do direito condominial. Afeta, Priscila, apenas os vizinhos. Como é que eu devo proceder nesse caso? Eu devo ficar omisso? Não, o condomínio não deve ficar omisso, mas ele deve ter cautela na aplicação de penalidades para que não venha aparecer que há um excesso por parte do condomínio, por parte da administração. Então, notificações são válidas, campanhas coletivas são válidas. E isso não impede que você oriente ao condômino que está se sentindo prejudicado pelaquela conduta do vizinho, para que ele acione na sua esfera privada o direito de vizinhança em razão do problema com a unidade vizinha. Tiago, a gente vê muito isso em condomínio. E produz os meios comprobatórios. Principalmente no que se refere a barulho. Geralmente, eles têm um problema de o nível de tolerância do de baixo é um pouquinho diminuído, em cima também já fica com raiva e extrapola. A gente tem uma ausência de acústica por parte da construção. Tem a questão do autista, que dá seus gritos e é uma questão médica. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários fatores que influenciam nessas questões. Exatamente. E o síndico tem que entender que ele também pode orientar o condômino para que ele busque a via judicial para a resolução do problema com o seu CPF. Ele não precisa ficar aguardando que o condomínio haja exclusivamente. Isso não impede. Uma ação não impede a outra, Tiago. Exato. E quando você tem um discurso bem alinhado com o seu condômino, fica mais fácil de você fazer a gestão disso. Mas lembrando, não é uma responsabilidade do síndico. Não. É um auxílio que ele vai dar, uma mediação. Agora, porque se tem muito neguinho, acha que a gente sim tem que resolver o problema da maconha do outro. Não. Não. Nada a ver. Agora, se atinge 2, 3, 4 pessoas, é o coletivo. Aí o condomínio tem que sim, tem a obrigação se manifestar. de atuar. Agora, coisa entre unidade é entre unidade. Vou dar um plus, Igual o cara Thiago. chegou pra mim querendo ver a imagem pra descobrir se a mulher estava traindo ele com o vizinho. Falei, meu irmão, é pra você, eu não posso divulgar a imagem pra ninguém. Essa é brava, né? E aí, Tiago, vem um ponto sensível. Geralmente, Né? as administrações, elas não produzem a documentação necessária, inclusive para ela se resguardar nesse sentido. Exato. Para ficar comprovado que é um problema entre unidades. E é onde a gente fala que o síndico peca por não comunicar. Ele acha que ele tem que estar sempre reativo. Esses problemas acontecem. Você tem que ter mentalidade de gestão. Quando eu comunico, por exemplo, esse caso aí da cannabis, sabe-se lá se ela é regulamentada ou não? A cannabis é, pô. Não, se esse usuário é regulamentado, não sabe. O síndico pode soltar um comunicado falando a todos que tiverem uso da cannabis que for regulamentado presente. Mas aqui não no pode condomínio. falar assim, não, pô. Não, eu não sei se é proibido. Acho que não, doutor. vai gerar uma questão exclusão, Mas, por exemplo, né? quem é autista, Cigarro, quem é autista Quem é tem- super saudável que você que tem o problema do autismo, Quem tem que Parkinson tem também pode Parkinson, utilizar. que tem algum tipo de doença que precisa de assistência meio que social, que vai estar no meio ali onde ela vai ter uma diferenciação, é interessantíssimo que o síndico busque um cadastro, que ele traga. Sabe para quê, Aí eu Thiago? concordo, Para já dar passei por isso. suporte. Já passei por isso já. Para dar suporte. Não, Às mas vezes você nem sabe. Ô, Jorge, não é pra dar suporte, é pra informar as pessoas. Porque, É assim, pra informar às as vezes pessoas. os vizinhos não sabem. O vizinho não sabe. O cara vai lá e liga o som alto porque o menino deu um grito para provocar o outro por causa do barulho. É. Aí Ele vai nem virando um sabe problema. a realidade do outro. Tá vivendo em comunidade, Thiago, sem ser comunidade. Tá vivendo em comunidade por conveniência de local. Tá errado. Os perfis são muito diferentes. A gente tem condomínio aqui, vou dar um exemplo. A gente tem condomínio aqui que tem 80 apartamentos, tem 120 cachorros. Ué, vai dizer que essa comunidade não precisa de uma comunicação mais voltada para quem tem pet, para educar? Com certeza. Então, o síndico preparado, é uma concepção minha e da doutora aqui, o síndico preparado, ele antevê algumas evita. coisas, não é porque é obrigação dele, mas porque ele tem a inteligência da gestão. Se ele não quer estar resolvendo um problema emendado toda hora, ele comunica. Ele passa a deixar de agir de Deixar forma mais- repressiva exato. e ele começa a Comunicativa. criar dentro do ambiente condominial um senso colaborativo, Exatamente. coletivo. Percepção de valor. Exatamente, Aonde por isso eu tô, que é que bom. segurança que eu Eu tenho. acho que como esse eu morador, vivo. ele tinha que botar musiquinhas pra avisar os moradores. Índio trouxe cachimbo da paz. Já bota a música, o pessoal sabe. Fecha a janela, né? Gabriel E Pensador. vamos pra próxima pergunta. Ô, Anônimo, Ai, ai. por favor, paga o cigarrinho aí, tá incomodando o pessoal. É, por Anônimo. favor, né? Vamos que vamos, então. Ei, rapaz, Silas, fez tudo em condomínio, né?
Eita, vamos que vamos lá. Já quero mandar uma pessoal da Rede SPTV toda terça-feira, 18 horas. E toda quinta-feira, 18 horas, ó. Beijo de luz no coração de 5 milhões de pessoas que nos assistem, ó. Doutora, você já fez alguma gentileza? Você sentiu bem fazendo gentileza pra alguém? Sim. Já, Jorge? Já foi gentil? É bom ser gentil com as pessoas, gentileza né? Gera gentileza. Será? Se você não sabe, é porque você não tá sendo gentil, calma, hein? como é que é? Gentileza gera gentileza. Menos em condomínio! Menos em condomínio! E se você... Vou mostrar pra vocês agora. Se você não sabe disso, é porque você não tá sendo gentil. Vamos lá, então. Cuidado. Ó, vou refazer. Olha, gentileza gera gentileza, menos em condomínio. Menos em condomínio. Porque gera é treta. Vamos ver aqui, ó. Vou provar pra você aqui, ó. Minha amiga Márcia. O título é Taxa de uso salão de festas, gentileza da síndica. Olha aí, que legal. Olha, no condomínio é cobrado uma taxa pelo uso do salão de festa. A síndica deixou a pessoa que estava com reserva para o dia 28 usar o salão para arrumar. Um dia antes, né? A síndica me respondeu que fez uma gentileza à moradora. Questionei ela, que me informou que foi uma gentileza, porque o salão não estava reservado no dia 27. Ou seja, todos agora que quiserem alugar vão poder usar um dia antes. E como ela emprestou, por gentileza, algo que não era dela, a síndica pode ter que pagar essa taxa condominial ou ser multada. Gera gentileza? Olha aí. E aí, doutora? Fala pra mim. Você gera gentileza com seus recursos, não é com recurso do condomínio, não, entendeu? Nesse caso, tá gerando um ruído de comunicação é? dentro da administração do condomínio, Eu acho né? que tá tudo errado aí, viu? Aí, É gentileza. é uma gentileza até que ponto? Quase uma grosseria. Qual que é a com o forma condomínio. de utilização do espaço? O espaço ele foi franqueado o acesso à moradora que alugou no dia seguinte só para ela colocar a mesa e a cadeira lá dentro? Ou ela tá fazendo festa 2 dias? São situações, Thiago, que são totalmente diferentes. Uma coisa é eu, síndica, ter o espaço e franquear para você que locou para amanhã, para te entregar a chave só para você colocar as coisas para o seu evento do dia seguinte. Outra coisa, Thiago, é eu te entregar a chave e você utilizar o espaço por 2 dias e pagar por 1. A gente tem alguns ruídos de comunicação porque as informações elas não são passadas às claras. E quando a gente fala que o síndico ele peca na comunicação, é por conta desse tipo de coisa. Então, assim, leva para uma deliberação, aprova uma resolução administrativa, síndico não precisa ter medo de assembleia. A assembleia ela pode vir para somar. Agora, se ela emprestou o salão de festa e teve um evento e só está cobrando por um dia, a gente tem um problema. Mas aqui é claro. Aqui é claro. Fala que é pra, ela usou para organizar. Pronto. Aí, gentileza é gentileza? Organizou num dia e cobrou só o outro. É isso? Isso. Na verdade é isso. O salão estava pro dia 27. Vamos pensar aqui um pouquinho. Razoabilidade. Será que o condomínio perde? Será que alguém queria alugar naquele dia que ela fez a concessão? Não, ela falou que não tinha. Então, eu acredito que não fere ninguém nenhum princípio. Porque só da Márcia. A Márcia está indignada com a síndica. A Márcia né? deveria ter Ela está com dor de cotovelo porque não faz nenhuma festa no salão de festa. Pois é, Márcia, vou te falar o seguinte, olha, se você for tentar fazer uma festa e isso te for negado sem justificativa, né? Então cabe você reclamar. Se não, vamos dar um pouco de empatia, entender que você mora em sociedade e que você vai precisar das pessoas. Tá bom? Não cobre dos outros aquilo que você não faz. Às vezes você está sendo Caxias nesse ponto e você falha em outros muito maiores. Tem um princípio do direito, né, que chama toque-coque, não é isso? Você não cobra de mim o que eu não faço. Como é que é o nome? Tuque-coque, uma coisa assim, do latim, gente. Pesquisa Cuida aí, da engenharia. que é o seguinte, você deixa o direito para tua esposa. É tipo assim, você também. Então você tem que fazer da mesma forma como você cobra. Será que a Márcia cobra com essa mesma rigidez todas as coisas do condomínio? Será que ela se dispõe a andar nesse alinhamento, nessas veredas que ela está cobrando? Sabe que assim, é difícil às vezes. Vou falar aqui né? do meu ponto de vista, tá? Eu acho que a doutora está correta na questão da comunicação, mas é essas situações que vem chateando quem é síndico. Porque você vê, não teve nenhum ônus para o condomínio, Exatamente. não gerou nenhum despesa do condomínio a mais, só simplesmente um fato de gentileza mesmo.
Por que não você vem aqui, arruma suas mesas aqui, organiza? Se são coisas que a gente percebe que não vai impactar no dia a dia, vai melhorar o dia a dia. Porque se a gente quer que um coletivo seja unido, é através da gentileza, é através do bom senso, é através do diálogo, é da conversa, é a gente olhar o outro, respeitar o outro. A gente está falando aqui falou do autismo. Eu falo de uma situação que eu passei. De ser humano, que eu passei tem um grupo de condomínio, a pessoa me chamou. Tiago, tem uma briga no grupo. Eu falei, não passo do grupo. Aí mandou os prints. E aí o foco da situação era uma unidade, tá tendo um barulho X. E o povo meteu o cacete na unidade. No outro dia, o pai e a mãe me chamou. E chegou, abriu a porta e dava 4 laudos na mesa. E foi me explicar o que aconteceu. Ó, aconteceu isso aqui, a minha criança tem autismo, tal. E o que me chamou a atenção foi que um morador sensato falou assim, essa família precisa de acolhimento. E não de crítica. Isso. E aí o que eu fiz? Na época eu peguei tudo, falei, posso divulgar? Falei, Tiago, pode. Eu peguei, fiz uma filmagem, divulguei, fiz um vídeo explicando a situação do pessoal. Pessoal, isso. Não é que foi feito de má fé, porque existe uma situação atípica aqui. Então a gente tem que abraçar essa pessoa, não discriminar essa pessoa. Mas atenção, você do condomínio. É o senso de comunidade. É isso, exatamente. Uma coisa que eu quero falar para você que mora em condomínio é você para de julgar. Faz uma escuta empática, se interessa para entender onde você está morando, qual a condição de ser humano ali. Não é só direito. Existe uma necessidade de ajustamento social em todos os lugares que você vai. Então, eu digo que o papel do síndico, até coloquei uns stories lá no Instagram dizendo o seguinte, se você acha que o papel do síndico é pagar boleto, você está errado. Ele não pode deixar o boleto atrasado, mas isso aí manda para a contabilidade, DDA, é trivialidade. O papel do síndico é gerar um ajustamento na gestão da edificação, onde você tenha o conforto e a segurança necessária para ter um senso de pertencimento, para ter uma segurança ali, é um direcionamento, ele vai além. Não é só, sabe, igual eu falei do princípio lá, você riu, depois eu vou te mandar. Você não pode exigir uma régua muito alta do outro se você também não cobra. Isso é um princípio jurídico, sei lá quem que é os patronos do direito, lá da Itália, lá, os profetas lá do negócio. Isso já existia 2000 anos atrás, cara. Então você às vezes tem um senso descontrolado. Sabe? Eu quero demais, para o outro não sobra nada. É uma ganância de direito, de emoções, que o meu tem que valer acima dos outros. Não funciona assim. Existe um equilíbrio nas coisas. E aí vem para a administração, vem para o síndico um grande desafio, que é o quê? Entender a massa condominial que ele administra para ele prever certas críticas. Então, assim, uma gentileza dessa, ela precisava levar para uma assembleia? Não precisava. Senso comum, senso de gentileza. Não vou levar a ferro e fogo a situação. Não teve um gasto adicional para o condomínio. Foi uma situação onde não estava alocado. Não estava impedindo o direito do outro. Não foi feita a utilização excessiva. Então, são vários desdobramentos que podem justificar a administração ter realizado esse ato. Mas, prevendo o tipo de morador que ele tem ali do condomínio, é melhor levar uma situação dessa para a Assembleia antes de fazer, porque aí você acaba com a rádio corredor. Corta o mal da gentileza. Corta o mal aí pela raiz. Eu duvido leva. Mas você quer saber? Com porque esse tipo de apontamento da Márcia... Você mostra a decisão assemblear. Você quer saber? Sai da sua esfera pessoal. Eu concordo perfeitamente. Isso. Gera uma proteção, uma cadência, um nível de profissionalismo em alto nível. Mas você quer saber um negócio? Uma moradora dessa que fez essa crítica, ela não vai fazer um elogio sobre isso. Não, com certeza. Ela vai condenar sempre que ela puder. Ela não está procurando ativar ali nela uma realidade. Não está sendo justa no julgamento. Ela está fazendo um julgamento sobre aquilo que ela quer. Então, mesmo com o procedimento que você tem que fazer, volta esse vídeo, pega o que a doutora falou, anota e faz. Porque vai acontecer várias vezes, você já tem um protocolo lá, está resolvido, está pacificado. Beleza. Mas entenda, o morador que faz esse tipo de coisa que a Márcia está falando, ele vai fazer com todas as outras coisas. Ele vai achar um sobre o esgoto, ele vai achar um sobre a fachada, ele vai achar um sobre o jardim, sobre o porteiro, sobre o zelador. Porque não se trata, Márcia, do que a síndica fez de acolhimento. Se trata de quanto você está mal resolvido dentro do condomínio. E aí vem mais sobre você do que sobre os outros. E aí vem só um ponto adicional, que é a questão do seguinte: o síndico, ele não tem que esperar ser legitimado pelos atos administrativos que ele faz
Porque o condômino ele tem a falsa percepção de quando o síndico age dentro das suas obrigações, ele está fazendo nada mais do que o trabalho dele. E ele não vai ser parabenizado por isso. Então, você que é síndico, dói escutar isso? Dói, porque a gente gosta de ter um termômetro do nosso morador dizendo se a gente está acertando, se a gente está errando, onde a gente pode afinar os protocolos. Mas isso não acontece, tira da sua cabeça. São poucos os condomínios que têm pessoas espiritualizadas o suficiente para chegar para o síndico e falar assim, parabéns pela sua iniciativa. Exatamente. Você está no caminho certo. Hoje o nosso condomínio é 1000 vezes melhor do que antes. Difícil. São raras as exceções disso acontecer. Mas siga, faça um bom trabalho, lute o seu combate e tenha consciência de que você vai chegar aonde você tem que chegar. É uma jornada. Combati o bom combate, virei síndico. Vamos aqui, ó. Vamos falar dos nossos apoiadores, Cícero. Coloca na tela aí, ó. Pessoal, tu já anota aí os apoiadores que é importante ter empresas que têm experiência e vão nos ajudar no dia a dia do universo condominial. Então vamos falar do quê? Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco tem o DNA do universo condominial. Segue aí, Cicobi BR1000. Em Goiânia também, quem é de Goiânia aí, Brasília, vem pra cá que esse banco é maravilhoso e vai ajudar você na gestão econômica do seu condomínio. Cicobi BR1000. Próximo é quem? Eletromídia, falando de comunicação, pessoal. Eletromídia ajuda muito o síndico na comunicação, na transparência, de levar essa informação mais clara para o condomínio do seu condomínio. E lembrando que os painéis da Eletromídia não tem custo nenhum. Ô, louco! Isso mesmo, não tem custo nenhum. Inclusive são telas de inteligência, 60% para o condomínio, 40% para. Então, seu informativo vai passar e a pessoa vai ler, vai ficar informada e todo mundo fica feliz. Porque comunicação é poder, clareza e paz no universo condominial, né? O próximo fala sobre seguro condominial. Essa semana vocês viram que teve um acidente do avião aí. Existe cobertura para isso sim. Procura o corretor que vai te orientar, que tem bastante bagagem no universo condominial. E quem eu posso indicar é Lisiane, da atual Forte Corretor Seguro. A Lisiane tem mais de 20 anos de experiência no universo condominial. Isso é importantíssimo, pessoal. E seguro é uma coisa muito específica. Então, convide o corretor de seguros para ele ir no condomínio, para ele olhar, para ele te orientar, para mostrar para você quais as coberturas são mais interessantes para você contratar no seu condomínio. E, inclusive, quem está na Rede Aspecto TV, vai lá no YouTube, tem a playlist Seguro Condominial. Tem várias dicas que eu e a Lisiane estamos conversando, vários programas para ajudar você a contratar o seu seguro da melhor forma possível. E agora eu falo de quem? Da Facilite, minha amiga Gabriela, tem 30 anos de mercado e não tem cabelo branco, sabe por quê? Porque ela tem tranquilidade, conhecimento, conhece os procedimentos para ajudar o síndico na gestão do condomínio. Facilite, essa aí ajuda o síndico, é o braço direito no dia a dia da condução da gestão do seu condomínio. Então segue aí a Facilite, amiga Gabriela. E o próximo é quem? BSB Engenharia. Deixa o meu amigo Jorge falar. Tamo junto com você e vai ter aula nova no pedaço. Olha. Lá no nosso Instagram, coloca aí, Silas. Você vai digitar jornada em qualquer das publicações que tem lá e vai chegar um link para você para aprender a trabalhar com aquele tema que o Dr. Priscila estava falando aqui. O posicionamento, a liderança, a direção do seu condomínio. São 10 passos essenciais da gestão simplificada até uma gestão blindada, que protege você, ajuda no patrimônio e dá todos os direcionamentos. Materiais didáticos prontos para você usar na hora. As aulas estão prontas te esperando lá. Digita jornada, você vai receber o link e vai ter acesso à Masterclass, a jornada do síndico. Todo esse conteúdo que a gente fala aqui, organizado didaticamente, com documentos prontos para copiar e colar, aplicar no seu condomínio. Uma aula de gestão condominial como você nunca viu antes, em passos simples, rápidos, com direito a certificado, prontinho. Mesmo que você nunca tenha sido síndico, você vai sair de lá com a cabeça de um síndico de 5 anos de experiência. E se você já é síndico experiente, você vai sair de lá com novidades que você nunca imaginou que poderia fazer. Aproveita aí, digita jornada lá no Instagram. Sobe o Instagram aí pra gente, Silas. Beleza? É isso aí. Você viu o Instagram aí, vai lá em qualquer publicação que você achar lá, em qualquer Reels, digita jornada e vai chegar um link, preenche e aguarda a informação da aula, porque é uma lista de espera, viu? Eita, vamos que vamos! Tá fácil não, viu? E vamos lá, então, lembrando, toda terça e toda quinta na Rede Aspecto TV, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. E depois também quiser ver o reprise, vai lá no YouTube, tem mais de 4 mil vídeos aí para ajudar o amigão síndico, ter tranquilidade
na gestão do seu condomínio. Doutora, vamos continuar com as polêmicas e pega mais leve? Vamos, não, tô tranquila. Pode mandar, pode mandar as bombas. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá, Lembra do tá favorável? Tá na brisa não, né? Vamos Tá lá. na brisa não. Vamos lá, ó. Próxima pergunta do amigo Luiz Cláudio. Isenção de taxa condominial do síndico. Ele fala, foi deliberado em uma GE, isenção de taxa condominial para o síndico. Esse item não estava na pauta de convocação. Foi discutido em assuntos gerais e deliberado a isenção da taxa condominial para o síndico. Está correto e dentro das leis condominiais, nada mais que uma especialista para falar para você, meu amigo Luiz Cláudio. E aí, doutora? Tá dentro? Não, Luiz, não está certo. Assuntos gerais em pauta de assembleia, ele não se serve a fazer qualquer tipo de deliberação. Assuntos gerais, ele é o local da assembleia onde você faz discussões com o síndico, dá sugestões de encaminhamento para uma próxima assembleia ou por alguma coisa dentro do empreendimento, mas assuntos gerais, ele não se serve ao papel de dar isenção de cota condominial ou deliberar sobre qualquer outro assunto dentro de uma assembleia. A gente fere princípios básicos, que é aquele da publicidade, por exemplo, da pessoa receber o edital de convocação, analisar se aquela pauta faz sentido e ter a oportunidade de ir para o ambiente assemblear para expor aquilo que ele deseja sobre determinado assunto. Quando a gente vai para assuntos gerais e não há exposição adequada do item de votação, a gente viola esses princípios e a deliberação assemblear ela pode ser anulada judicialmente, sim, Thiago. Cara, tira esse negócio de assuntos gerais do seu edital. Só dá problema. Pautas específicas. É porque, assim, gente, é bacana a gente ouvir o morador, ouvir os pontos de vista. Primeiro, é coisa que vai se prolongando na Assembleia. E outra coisa, você não pode fazer nada naquele item. E aí você quer, aí, ó, votaram, a vez de boa fé, mas não tem valor nenhum. Arranjou foi um transtorno para o próprio síndico também. Então, assim, isso que é importante estar sempre bem assessorado. O cara vai falar, não pode isso, pode aquilo, entendeu? Porque eu falo, tira tal de assuntos gerais. É só problema, é só polêmica e não resolve nada. É porque, Thiago, tem algumas convenções que ainda prevêem que, por exemplo, na Assembleia Geral Ordinária, um dos itens obrigatórios que tem que ter dentro do edital de convocação são os assuntos gerais. E aí o síndico fica vendido naquela situação. Mas ele pode colocar dentro do próprio edital de convocação, quando ele colocar assuntos gerais, aí ele coloca entre parênteses assim, item não deliberativo. E com isso, ele ajuda a esclarecer aos condôminos que aquele item específico não pode ser proposto nada para deliberação. Entendeu, Thiago? Isso, são pequenos é uma jogada ajustes inteligente. Quem sabe, que podem ajudar. Quem sabe faz ao vivo. É essa a questão. É os detalhes que fazem a diferença. Detalhes, né? Exatamente. É como a gente estava conversando aqui sobre o posicionamento do síndico, né? E eu vou te falar, você pode levar a doutora Priscila, você pode levar a mim, você pode levar o Thiago para qualquer assembleia. Nunca vamos poder substituir a sua postura como síndico, como gestor em uma assembleia. A postura de liderança, o seu papel ali, ele é fundamental. E eu vou te dizer mais, se você não assistiu nossas aulas ainda no método SGP, você precisa entender que o edital da assembleia, ele é a última parte da primeira parte da assembleia, ou seja, antes de você colocar o edital, você já tem que ter a sua assembleia planejada lá atrás, com os assuntos, com a pauta, com a estimativa, aquela parte social de comunicar, estimular as pessoas a participarem, porque eu vejo muito síndico, Thiago, reclamando, não vai ninguém, não vai ninguém, não vai ninguém. O cara tem 7 dias, lança com 7 dias, divulga ali num quadrinho no canto, o condomínio dele não tem adesão. Às vezes esse cara está fazendo um trabalho excelente, mas ele não tem mobilização social dentro do condomínio. Ele não consegue chamar as pessoas, tornar atrativo. E essa é uma característica de liderança. Você precisa aprender sobre essas coisas. Você concorda, doutora? E eu concordo, Diógenes, e eu vou um pouquinho mais além. A Assembleia não é para o síndico ter medo. A Assembleia ela pode ser o principal aliado da administração Exatamente. na condução dos ferramenta. encaminhamentos do condomínio. A gente vive numa sociedade que está muito polarizada. Verdade. A gente tem 2 vizinhos que moram no mesmo empreendimento, com a mesma condição financeira e que têm soluções para a resolução de um problema totalmente diferente. Quando você traz isso para o núcleo assemblear, você despersonaliza aquela decisão. Exatamente. E você traz para o coletivo. Então não é Direciona. A, não é B, é a
coletividade do condomínio entende que é melhor seguir por esse caminho. E tá tudo certo. Então, use a Assembleia como um artifício para facilitar a sua gestão, para evitar conflito entre moradores. Existe muito. A decisão foi do síndico. Tira essa personalidade. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Você direciona. Bota no local adequado, mas se prepara antes. Porque do mesmo jeito que a Assembleia ela pode ser uma aliada da sua administração, ela também pode te causar um problema se ela não for bem planejada, isso aqui, Thiago? Inteligência condominial. Tá vendo? É esse o negócio. Você não é sozinho, você tem que formar um mindset. Você tem que formar um mastermind ali no condomínio, né? A criação de uma mentalidade coletiva que mais te apoia do que te critica. Então, você tem que ter uma preparação como líder, como didática, você precisa estar mais fluente naquelas obrigações. Tá? Operacional menos, estratégico mais, gestor mais. Tá vendo? Muita dica pra você que é síndico, é síndica, você ter tranquilidade em 2026 nesse seu condomínio. Eu quero mandar um abraço da Rede SPTV. Muito programa bacana aí, muita dica boa pra você. Toda terça-feira, 18 horas, toda quinta-feira, 18 horas, encontro marcado aqui pra gente poder falar do universo condominial. O próximo programa, amiga Daniele. O título é Lixeira do lado da minha vaga e atrás do elevador. Eita, que será aqui? Vamos lá, ó. O síndico alterou o local para descarte do lixo. Instalou o que chamou de lixeira de apoio nas garagens, atrás do elevador social e ao lado da minha vaga, escriturada e fixa. As lixeiras estão funcionando como permanente, pois mesmo o funcionário recolhendo o lixo na parte da noite, fica no local e aos domingos também. As lixeiras já existem e entregues pela construtora ficam no mesmo piso, porém bem afastado dos carros. Ele fechou o acesso para essas lixeiras. Não fez assembleia para a mudança e recusou a tirar do local. O que devo fazer, minha amiga especialista em direito condominial, doutora Priscila? Primeira coisa, aí o Diógenes está aqui, ele é a parte técnica da engenharia, sobre questão de projeto é com ele, né? Então a gente tem que analisar lá no memorial de incorporação qual que era a destinação daquele local. Exatamente. Entender o que foi previsto ali. Foi a lixeira que foi prevista estar ali? Se a lixeira foi prevista estar ali, tem um porquê técnico dela existir. Tem uma possibilidade, tem uma alteração nas regras da engenharia. Se ela não estava, nós precisamos entender junto à administração por que foi feito o redirecionamento das lixeiras para aquele local. Podia ser naquele local? Não podia. A assessoria técnica ela orientou a administração sobre a alteração do local ali destinado às lixeiras. Se alterou, por quê? Se tem uma base para essa decisão. Qual o impacto dessa alteração no uso coletivo, se ela está regulamentada ou não, os limites do lote, o plano de gerenciamento de resíduos. Vai que esse condomínio tem 1000 unidades. É grande produtor, é um grande gerador de resíduos, Isso. né? Aí vai a questão de coleta seletiva, de uma estrutura. Muito cuidado, porque, exemplo, em São Paulo, 2024 para 2025, nós tivemos um casal com nanismo, uma pessoa que não cresceu tanto, ela tem um problema biológico ali de tamanho, e ela, depois da pandemia, botaram grades, regulamentaram o horário da lixeira e tudo, e essas pessoas tinham dificuldade de colocar o lixo para fora. E o condomínio lá em São Paulo foi condenado a indenizar essa galera aí, um casal, cada um foi indenizado com R$10.000 e obrigados a fazer a obra da lixeira. Porque a altura da lixeira não permitia que eles jogassem o lixo. Mas não aconteceu do nada, viu, Thiago? Aconteceu porque eles pediram, comunicaram, notificaram e comprovaram que eles falaram com a administração mais de 5 vezes por escrito e a administração não providenciou acessibilidade ao local do lixo. Então, muito cuidado do síndico que altera esses mecanismos de uso do condomínio, acesso, entradas e saídas, sem uma justificativa. Ser uma base técnica que te oriente. Ser uma base técnica que cubra você na decisão, que cubra todos os pontos que você, muitas vezes, como síndico, não vai ver tecnicamente. E aí você vai ferir o direito de alguém ou alterar um posicionamento, e qualquer morador imbuído dos projetos originais vai poder te cobrar isso na prática. Tá? Então, com força de lei, ele então, vai cobrar mesmo. Então, se você é síndico, se você tem aí as assessorias técnicas, faça o questionamento para ambas, para que você tenha tanto o direcionamento da engenharia quanto o direcionamento jurídico, para que você tome a atitude de forma alicerçada. A produção, ela é
pré-decisão e não pós-decisão. Ela não vem remendar uma decisão administrativa. Exatamente. Ela vem embasar a decisão administrativa que o síndico teve. Daquilo ali. Com isso, ele traz uma segurança para trabalhar muito melhor para a gestão, né, Tiago? Você que é síndico... ficar tirando, inventando moda. É tudo justificado. Veja bem, o gestor tem que explicar... Porque tem uma questão insalubre também nisso aí, né? A questão do recurso, da utilização do recurso. Faz uma obra inventada do nada e aquela obra juridicamente não se sustenta. Como é que faz? Porque a gente não tem o nível de detalhe. Alguém tem que pagar. O condomínio foi notificado antes? Às vezes tem uma decisão, uma notificação de um órgão público dizendo para ele fazer o redirecionamento da lixeira. E aí isso embasou a alteração de local da lixeira. Então a gente precisa desse nível de detalhe para poder passar precisamente essa situação. Mas aí eu acho que a coisa que é importante estar sempre falando. O morador também busca, claro, a gente fala que o sim tem que comunicar, ok. Mas também está na hora do morador começar a buscar essas informações. Sim. Por que foi tomada tal decisão? Por que está sendo tal coisa assim? Para ele ter essa informação, para ele poder julgar. Mas também tem que partir do morador buscar a informação. Isso, não é só jogar pedra, criticar, pedra. Não é chegar no grupo do WhatsApp e bombardear, entendeu? Numa implementação disso, o síndico tem que se orientar a Assembleia, aprovar e fazer. Num morador desse que chega depois, que já está pronto, que chega criticando, está errado também. Ele precisa buscar informações justificativas para aquilo ali. Vou dar um exemplo aqui. No residencial Enseada, em Águas Claras, a gente teve que fazer uma modificação da questão da lixeira. Aí o síndico falou, vamos fazer do outro lado da rua e tudo. Tal. Eu falei para ele tem assessoria técnica, doutor? É a diferença. Não é assim que faz. A gente gera um PGRS, é uma via, o pessoal vai tirar o lixo lá do outro lado, você vai gerar uma área de proteção, você vai pedir autorização para usar essa área, vai vir uma taxinha de regulamentação, você vai usar. E um detalhe, a manutenção, a limpeza, aquele chorume, aquele detalhe, é do condomínio. Tem que cuidar. Então, tem que conservar, preparar, modificar, instalar e apresentar para o morador. Ó, terminou, foi tudo regulamentado, tá as licenças aqui. Esse é o papel. É o que a gente fala, eu acho que conhecimento é poder, nos ajuda, né? Nos orienta a cometer menos falhas possível, amenizar essas falhas, vamos dizer assim. O erro faz parte do processo, eu acho que ninguém quer errar, né? Mas eu acho que é muito bacana sim ter consciência que tem que estar bem assessorado. Então, assim, cara, não tem uma cena jurídica, mas contrata para uma situação X. Cara, qual o seu ponto de vista, sua experiência? Falando qual a situação sobre isso aqui? Porque vai dar um respaldo e dar uma segurança para os moradores também. Porque eu falo, às vezes o morador toma uma decisão porque não tem a informação correta. E outra coisa, cabe a gente sempre estar informando o morador, porque é o direito dele. E é uma tranquilidade para a gente também. Você falou, beleza, igual o caso da gentileza. A gente sabe que é gentileza, mas se eu normatizo, não tem brecha por acaso assim, de dar a justificativa. Entendeu? Tá claro ali, acabou. Exatamente. Não tem brecha, Thiago, para o condômino utilizar aquilo para poder afetar uma administração que às vezes está rodando perfeito, está 100%. Aí faltou uma comunicação, deu porque problema. Assim, tem condomínio que procura cabelo em ovo e pior que acha. Tem uns que acham. Tá escrito lá, tá dizendo quem procura acha, né? Pode ser no que você não quer, mas acha. Alguma coisa sempre aparece aí. Então, esses protocolos de trabalho, eu acho que eles protegem o síndico. Com certeza. Porque quando ele pensa em fazer algo, ele fala assim, peraí, isso aqui tem que ser justificado. Deixa eu ir atrás de uma informação. Ele busca essa informação para poder apresentar com clareza. Nesse momento, gera um aprendizado para ele, gera uma capacidade de condução, entendeu? E aí ele deixa de ser síndico naquele condomínio, ele vai para outro, ele tem um protocolo. É o que ele faz por onde ele passa. Não tem que ficar botando culpa lá porque o condomínio era ruim, porque era difícil. Não, sou eu quem faço a diferença no negócio. É isso que a gente ensina, é isso que a gente mostra para a pessoa na prática. Você chega e deixa o seu rastro, né, o seu caminho, quem é você no rolê. É essa parada. Assim, gente, infelizmente, né, o condomínio é composto de pessoas do bem e pessoas que também, não é que não fala que é do bem, pessoas que são mais rancorosos do coração. Né? Então, menos amorosas. O cara do nada quer te processar. Né? Quem nunca passou por isso? Cara, não, a situação está aqui errada. Então você vai gerar um transtorno, um desgaste emocional. E às vezes sim, você está certo. Só que como o cara entrou com o processo, tem que ir lá, se defender aquela coisa toda por uma má fé. A vantagem é que quando chegar ao final, você vai estar tranquilo que você fez a coisa certa. Né? Eu já passei por isso. Do cara, uma situação X, processar o condomínio. E no final, o condomínio estava certo. Só que criou um transtorno, cara. Uma questão emocional com o morador, o investimento da assessoria, custos.
Então, assim, gerou um transtorno total. Mas o que foi bacana é que, como o condomínio estava correto no procedimento, ficamos tranquilos, entendeu? Essa é a melhor parte, Thiago. É quando a gente chega no final do processo e o condômino ali, indignado com a notificação, uma multa que ele recebeu, e ele entra com um procedimento judicial para anular aquela situação. E quando a gente chega lá na frente e sai a sentença dizendo que o condomínio, que o síndico agiu dentro dos protocolos adequados, é gratificante, reforça a autoridade do síndico naquele empreendimento de que ele seguiu a receita do bolo como ele tinha que seguir. E o fator decisivo é esse, que o resultado do processo ele foi positivo. Então, quando a gente fala para a administração tomar certas cautelas antes da realização do ato administrativo, é justamente prevendo que determinada pessoa vai questionar aquela questão. E se a gente tiver telhado de vidro, pode ser abalada a nossa credencial junto àquele condomínio. Verdade. Como aquela massa condominial vê a administração. Uai, uma administração irregular, uma administração que não segue protocolo, uma administração conta, né? Que vem para a questão condominial despreparada. Acabou. Exatamente. A era do despreparado ficou lá no passado. Agora os desafios para as administrações, para os síndicos, têm sido cada vez maiores. E aqueles que não se atualizam, Thiago, eles não vão ter paz para exercer a sua sindicatura. Preço, não é brincadeira, não. E papo muito bacana hoje. Amigo Jorge, fica à vontade de suas considerações finais. Tamo junto com você. Vai lá no Instagram, coloca aí, Silas, por gentileza. Nosso Instagram tá na tela para você aí. Digita jornada e vem participar. Conteúdos que nem esse, prontos, rápidos, didáticos para você aplicar aí em qualquer tamanho de condomínio que você tiver. A conscientização, exatamente disso que a doutora falou. Saber criar o seu ambiente, gerar uma proteção jurídica para você, entender das obras básicas e tocar em frente à sua carreira como síndico, tá bom? Aqui só gratidão, programa sempre grandioso. Bom demais. Com a gente, né, nas com matérias. Com a brisa da paz, do amor, beijo de luz. Doutor, fica à vontade aí, com os finais. Tiago, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui em mais um programa com vocês. É sempre bom essa participação coletiva, a gente receber esses relatos e essas dúvidas engrandecem e nos desafiam como profissionais a sempre extrair uma informação de qualidade para as pessoas, para que a gente vire a chave e as pessoas comecem a entender como é que funciona esse microsistema condominial que é gigantesco. É micro só no nome, porque tem impactos extremamente relevantes. Então, eu só queria agradecer. Bom demais. Qual o Instagram, doutora? Priscila Pedroso ADV. Bom demais. É isso aí, amigão síndica, foi mais um do nosso Intenso Condominial, Reforço Condomínio. Porque aqui, condomínio é papo popular. Até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço, fui!